Candidato, seja bem-vindo aí à nossa série de entrevistas aqui no Jornal Cidade Notícia. Como que vai funcionar? Nós temos aqui 10 perguntas que foram elaboradas pela equipe aqui da TV Cidade. Essas 10 perguntas você vai ter um tempo aí de 15 minutos para responder. Se você conseguir responder o máximo, então vai ser nesse tempo aí de 15 minutos. Vamos começar então fazendo aí esse sorteio aqui. A gente vai misturar, tá certo? Para não ter vários assuntos, tá bom, gente? Nós temos aqui saúde, educação, transporte, infraestrutura, cultura. Então gostaria que você pegasse a primeira pergunta. Isso, estamos ao vivo aqui, diretamente do estúdio da TV Cidade. Vamos ver então, Márcio. Pegou 12. Eu vou colocar novamente uma, por favor. Isso. Só tem uma aqui agora. Fecha aí, por favor, essa. Ok. A primeira pergunta vai ser o seguinte: como vai ser a política pública para as pessoas de vulnerabilidade aqui de Itaúna? Bom, em primeiro lugar, boa tarde aos telespectadores da TV Cidade, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa é uma pergunta que cai muito bem para o momento, inclusive, que estamos vivendo, né? Afinal de contas, estamos na travessia de uma pandemia, um momento em que as pessoas estão muito mais vulneráveis e é preciso uma interação de governos, seja no plano municipal, estadual e federal, para que a gente consiga fazer o trabalho que precisa ser feito para poder atender a essas pessoas. E é fato que temos um aumento, até em função das dificuldades econômico-financeiras que o país vive, e que tivemos um aumento, em especial, daquelas pessoas em situação de rua. E temos procurado dar uma cobertura enorme a elas, porque precisamos dar dignidade às pessoas. Então temos feito o fornecimento de alimentação a essas pessoas através de entidades que têm nos ajudado no regime de parceria do poder público com essas entidades. Temos fornecido roupas, material para se agasalharem. Temos procurado levar essas pessoas, na medida do possível, para abrigos e albergues, né? Assim como temos procurado restituir essas pessoas às suas cidades de origem, né? E isso é fundamental para que a gente consiga atravessar esse momento, né? Saindo da situação das pessoas em situação de rua e partindo para aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade, apesar de estarem com suas famílias, nós mudamos brutalmente o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social no município. Afinal de contas, nós saltamos aqui de um centro de referência em assistência social quando assumi, para 3 centros de referência de assistência social que temos hoje. Um na região do Morada Nova, um no centro da cidade e um na região da Vila Tavares, para poder termos a condição de fazer o atendimento da cidade como um todo. E montamos a sede nova do CREAS, que é a referência especializada com equipe multidisciplinar em assistência social, na região do Bar de Lourdes. Então temos procurado fazer todo esse engajamento, né, procurando fazer o acolhimento de toda a sociedade itaunense em relação à questão da vulnerabilidade e procurando sempre disponibilizar essas equipes multidisciplinares para poder fazer esse atendimento. Então, tá aí a primeira pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta. Pode ir. Essa então vai ser a segunda pergunta. Segunda pergunta
Toda eleição fala em enxugar a máquina pública. No entanto, a realidade é outra com os cargos comissionados. Se eleito, qual será o choque de gestão para reduzir o inchaço de cargos comissionados? Bom, esse é um mito que existe na cabeça das pessoas, né, de uma maneira geral. Mas a realidade não é essa. O fato é que temos hoje uma máquina bastante enxuta. E isso foi promovido durante o desenrolar do nosso mandato. E tanto isso é verdade que nós reduzimos, né, o custo da nossa folha de pagamento. Quando assumi era 54% da receita corrente líquida do município. E hoje temos um custo de folha de 47% da receita corrente líquida do município. E isso fizemos acrescentando serviços. Novos serviços à população. Posso citar aqui alguns deles, né? Reativamos a escola aberta, implantamos o plantão neurológico no Hospital Manuel Gonçalves, né? Implantamos novos serviços de creche, como por exemplo a creche Recanto Feliz do bairro Itaunense, que entra agora inclusive em período de duplicação. Então nós fizemos uma redução de 7%, né, do custo de folha em relação à receita corrente líquida do município. Em números, isso significa alguma coisa em torno de R$ 850 mil por mês. Isso significa, multiplicado por 48, alguma coisa em torno de 44 milhões de reais no mandato. Isso é muito dinheiro, né? E é dinheiro que vai poder ser investido em quê? Em obras, em serviços, né, em questões que interessem de fato a comunidade. Portanto, ao longo desse mandato, temos promovido esse choque de gestão já, né? E isso fica evidente nos números. E é exatamente isso que tem possibilitado agora a prefeitura pagar os salários do funcionalismo dentro do mês, né, e fez com que tivéssemos a condição, pela primeira vez na história do município, né, de que tivéssemos a provisão de 13º realizada, né, e com dinheiro em conta hoje para fazer o pagamento integral do 13º no mês de novembro. Vamos agora para a terceira pergunta. Pode sortear, por favor, prefeito. Candidato. Esse. Segurança é um problema mundial de se resolver. Qual a sua proposta para combater a criminalidade? Bom, na verdade, a segurança pública é uma política de Estado, né? Ela não é uma política do município. Ela é o responsável pela gestão da segurança pública é o governo do Estado, mas é claro que o município e a União devem ter um papel de parceria nesse contexto. E a parceria já fazemos há muito tempo, né? Inclusive com os órgãos de segurança do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar. Temos convênios tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, e a Prefeitura investe muito recurso nesses convênios, assim como com o Corpo de Bombeiros Militar, para que a gente possa dar a melhor condição possível a esses órgãos de segurança pública para promoverem o trabalho que precisa ser feito aqui. Já temos criada, por lei, a Guarda Municipal do município, que era nosso interesse ter promovido a sua instalação no decorrer do primeiro mandato. Mas isso não foi possível em função das crises todas que vivemos. Primeiro tivemos o confisco financeiro do Estado, né, durante 1 ano e 7 meses, de agosto de 2017 a fevereiro de 2019. Isso retirou do município 35 milhões de reais, né, e agora temos a travessia de uma pandemia. Então isso inviabilizou que pudéssemos instalar de fato a Guarda Municipal. Mas toda essa interação que deve existir entre município, Estado e União, ela tem sido promovida e será inclusive encorpada num eventual segundo mandato, para que a gente possa cada vez mais dar sensação de segurança às pessoas.
né? O índice de criminalidade na nossa cidade, nesses últimos anos, reduziu. Né? Nós tivemos uma diminuição bastante significativa do índice de mortalidade e crimes violentos. É claro que a cidade está crescendo, é uma cidade que é do colar metropolitano, né? A própria pressão da região metropolitana interfere diretamente nisso. Mas todo o possível, né, do município em relação a essa interação com o Estado e União para promovermos essa sensação de segurança será feito. Respondido, então vamos agora para a quarta pergunta. Pode pegar aí, por favor. Obrigado. Como fomentar a questão cultural e turismo para atrair os visitantes e aquecer aí este setor? Essa pergunta é muito interessante porque talvez um dos grandes acertos que tenhamos tido nesse primeiro mandato tenha sido a desvinculação do setor da cultura da educação. Antes tínhamos Secretaria de Educação e Cultura, né? Retiramos a cultura da educação. Por quê? Porque entendemos que a Secretaria de Educação é uma secretaria muito grande, né? E o secretário precisa ter um envolvimento contínuo e direto com a questão da educação. Levamos a cultura para o setor de desenvolvimento econômico, turismo e cultura. Porque essas coisas, elas se entrelaçam, não é? Cultura e turismo tem a ver com desenvolvimento econômico. E estamos promovendo uma reformulação completa dos nossos espaços culturais, né? Fizemos a restauração do museu do município, lá na Praça da Estação, entregamos à população recentemente, e ainda não está aberto em função da pandemia. Estamos promovendo a maior reestruturação que o Teatro Silvio de Matos já viu até hoje. Trocamos todo o sistema de som, trocamos todo o sistema de iluminação, estamos fazendo todo o serviço de prevenção de incêndio e a aplicação de retardantes, né, de chamas no interior do Teatro Silvio de Matos, assim como a questão da acessibilidade. Por que isso? Porque temos convênios, e posso citar aqui um deles, né, como o da ArcelorMittal, que pede continuamente que a gente consiga o AVCB do Teatro Silvio Matos para poder levar suas apresentações lá para dentro. Porque a gente tem a oportunidade de aumentar muito o público em relação a isso. Criamos a trilha do Rio São João, que vai fomentar o turismo ecológico ao longo do Rio São João, né, da bacia do Rio São João, desde a sua cabeceira, lá na cidade de Itaguara, até a sua foz no Rio Pará, lá na cidade de Pitangui. E a gente tem procurado fazer, né, vamos colocar totens ao longo dessa trilha, fazendo a identificação dos pontos, né, exatamente para fomentar isso. Assim como temos uma questão fundamental, que é o turismo de negócios. A cidade de Itaúna tem uma vocação educacional e industrial muito forte. O turismo de negócios tem que estar presente no nosso dia a dia. Isso movimenta muito a hotelaria do município. Portanto, essa agregação que fizemos da cultura no desenvolvimento econômico, juntamente com o turismo, né, é que nos permitem hoje formatar essa política toda de engajamento, tanto cultural quanto turístico, em relação ao desenvolvimento econômico do município. Vamos então para mais uma pergunta. Pode escolher, por favor. Itaúna é uma cidade de boa estrutura. A maior reclamação é a falta de asfalto e calçamento na cidade e área rural. Para solucionar o problema, de onde virá o recurso e como fazer? Na verdade, já estão vindo, né?
apesar de toda a crise que vivemos, buscamos muitos recursos fora. E iniciamos um grande programa de recuperação das vias do município. Naturalmente, iniciamos o trabalho pelo centro da cidade, estamos fazendo as grandes avenidas e as principais ruas de ligação entre os bairros e regiões, né? E naturalmente vamos chegar às vias locais, né? Aquelas de menor movimento, mas que acabam sendo importantes no dia a dia das pessoas num bairro ou numa região. Assim como estamos fazendo também na zona rural. A zona rural nunca teve tanto investimento quanto tem tido nesses últimos tempos, né? Existem localidades que jamais tinham tido uma pedra de calçamento e que agora estão todas calçadas, toda calçada. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Melhora o conforto e a segurança, né? E quando você estrutura, né, você dá uma infraestrutura melhor à cidade, é claro que você facilita a vinda de novos investimentos produtivos, que é o que tem acontecido, por exemplo, com a duplicação da fábrica da Belgo Mineira Bekaert, com a aquisição da antiga usina São João da Itaunense pelo grupo mexicano CIMEC, né, que está fazendo investimentos na cidade, e é exatamente isso que vai gerando emprego e renda, né? Então, nós temos que nos preocupar com o recapeamento da cidade, nós temos que nos preocupar com a estruturação, né, da zona rural, nós temos que nos preocupar com a parte no parque de iluminação pública do município, modernizando e diminuindo o custo de manutenção desse parque. Então tudo isso está sendo feito num grande programa de execução de obras públicas que foi iniciado com esses recursos que conseguimos trazer e que já temos para o ano de 2021, né, 10 milhões de reais garantidos para investimentos em infraestrutura. Ok, então nosso tempo está terminando. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Respondemos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Gostaria que você fizesse então as suas considerações finais aí nessa entrevista. A verdade é que, apesar de todas as dificuldades que vivemos ao longo desse mandato, em especial o confisco financeiro promovido pelo Estado e a pandemia que estamos atravessando, foi um período de grande aprendizado e de grandes realizações, né? Grandes obras públicas como a ET, a nova sede da Prefeitura, esse programa de recapeamento, que nos dão a ideia exata da grande realização que fizemos, não é? E é isso que nos motiva a buscar a reeleição, que nos faz pensar que podemos concluir esse projeto, né, que num determinado momento esteve retardado em função das dificuldades financeiras e econômicas que tivemos, mas que trouxe grandes conquistas para o município e temos infinitamente uma cidade mais bem cuidada nos dias de hoje. Ok, candidato, muito obrigado aí pela participação então.